Notícias na comunidade, com Leandro Thompson. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro Thompson, chegando aqui no nosso quadro Notícias na Comunidade. 31 de outubro, quinta-feira, vamos que vamos? Olha só, pessoal, a Espanha está sofrendo e é uma enchente horrorosa, uma enchente que é uma das piores das últimas décadas. Inundações causadas aí por fortes chuvas repentinas causaram a morte de pelo menos 95 pessoas no sul da Espanha. A água inundou ruas e destruiu carros e casas, principalmente na província de Valência, uma região conhecida pela forte indústria automobilística. Serviços essenciais foram suspensos e equipes de resgate estão nos locais mais afetados. Toda ajuda, né, está sendo bem-vinda em outros países da Europa, estão ajudando, tentando ajudar a Espanha, tá bom? É uma coisa muito ruim, muita gente morta, muita gente desaparecida. E qualquer notícia, eu volto aqui para falar um pouquinho mais. Gente, na terça-feira, Biden ofuscou o comício de Kamala ao chamar os eleitores de Trump de lixo. Ontem, o bilionário, né, Donald Trump, chegou para o seu comício em um caminhão de coleta de lixo. É política, né? É um toma lá da cá. O Trump estava de colete laranja e tudo, falando que 250 milhões de pessoas não são lixo. Ele ainda fez um discurso com o colete. Então, ele aproveitou a deixa que o Biden falou que seus eleitores eram lixo e ele foi lá de lixeiro e com certeza agradou aí, vamos dizer assim, o seu público. Pessoal, falando um pouquinho da relação entre Brasil e Venezuela, Nicolás Maduro convocou de volta o embaixador venezuelano em Brasília porque quebra de confiança entre as nações. A medida é o gesto mais grave da recente crise diplomática entre os países e pode ser vista como uma retaliação ao Brasil ter ido contra a entrada da Venezuela no BRICS, além de não reconhecer formalmente o Maduro como presidente. Vamos deixar claro aqui que um dos membros do BRICS, né, bem forte, que é a Rússia, é a favor da entrada da Venezuela. Falando agora um pouquinho da guerra da Ucrânia, né, que infelizmente ainda insiste em ocorrer, o governo da Rússia decidiu multar o Google em 2,5 decilhões de dólares pela remoção de conteúdos russos sobre a guerra na Ucrânia. É isso mesmo que você ouviu, 2,5 decilhões de dólares. Para se ter uma noção, essa quantia tem simplesmente 33 zeros e é a maior multa de todos os tempos. Mas não passa de um simbolismo, até porque o valor é 23 milhões de vezes maior que todo o dinheiro do mundo. Porém, você percebe, né, que isso aí é uma forma simbólica de mostrar que o governo russo não está aceitando como a plataforma Google vem divulgando a guerra. Deixando assim um pouco do lado, né, ao ver do governo russo, a plataforma Google ela é tendenciosa para o lado ucraniano e não mostra, segundo o governo, a real situação do conflito. Falando em conflito, gente, está tendo um crescimento muito grande de facções criminosas no Chile. E muitas dessas gangues vieram de outros países latinos. 92% da população acredita que a imigração piorou a segurança. Só para vocês terem uma ideia, se nem 4% das vítimas de homicídio eram estrangeiros em 2020, no ano passado para cá esse número já saltou para 20%. Então está tendo uma guerra entre pessoas ali ligadas a narcotráficos internacionais, pessoas de países vizinhos do Chile tentando dominar, né, o comércio de drogas por lá, e guerras de pontos entre elas. Infelizmente, tem que ficar no meio a população civil que não tem nada a ver, né? A população que nem usa desses narcóticos acaba sofrendo com essa violência. Voltando a falar um pouquinho dos Estados Unidos, agora na parte econômica, o PIB dos Estados Unidos registrou um avanço anual de 2,8% no terceiro trimestre deste ano. O resultado mostrou uma desaceleração na comparação com os 3 meses anteriores, quando o índice registrou a alta de 3%. Agora, o mercado espera que o Banco Central americano corte as taxas de juros de maneira mais modestas nos próximos meses. Só para vocês terem uma ideia, o dólar, comparação real, está saindo R$ 5,76. Ainda está um pouco alto, né? Percebe-se aí que a nossa moeda ainda está desvalorizada. E o PIB lá norte-americano tendo esse registro aí, vamos dizer, um pouco mais tímido em relação aos 3 meses passados. E falando em crescimento econômico, o Partido Trabalhista Britânico, para tentar corrigir um déficit fiscal e impulsionar o crescimento da economia, eles anunciaram aí um pacote de aumento de impostos no valor de 40 bilhões de libras, uma grana bem pesada que vai cair em cima do contribuidor britânico.
Entre os aumentos estão as taxas sobre as empresas, sobre os ganhos de capital, de tabaco, de bebida alcoólica e outros produtos. É isso aí. Quando a economia vai mal, esse aumento, né, de impostos recai em cima do contribuinte em qualquer parte do mundo. É no Brasil, é nos Estados Unidos, é na Inglaterra, é isso aí. Pessoal, vamos falar agora um pouquinho de futebol. O Botafogo perdeu por 3-1 para o Peñarol em um jogaço tenso em Montevidéu, mas usou a vantagem de 5 gols construída na semana passada e, mostrando tradições aos milhões, confirmou pela primeira vez em sua gloriosa história a vaga na final da Libertadores. O Atlético Mineiro é o adversário da equipe de Arthur Jorge na decisão que será disputada na Argentina no dia 30 de novembro. Baez do Peñarol marcou 2 vezes e Facundo Batista fechou aí o terceiro gol para os donos da casa. O Almada balançou a rede para o Fogão. O resultado não foi suficiente para os uruguaios avançarem dentro de um pulsante estádio centenário. A galera tava pulando, gritando, empurrando o Peñarol e foi bem pesado. E Botafogo passou. É importante dizer que o Botafogo poupou alguns jogadores, né, já de olho na final, porque já tinha feito um bom resultado, poupou alguns jogadores importantíssimos para evitar a suspensão por cartão vermelho, por cartão amarelo, pelo terceiro cartão amarelo, e correu o risco de não jogar na final, como Luiz Henrique, Igor Jesus, né, o próprio zagueirão, o Bastos. Então, vocês percebem o seguinte, o Fogão conseguiu passar mesmo sendo derrotado e teremos aí uma final brasileira, uma final alvinegra, né? Atlético Mineiro contra o Botafogo, vai ser um jogaço e é um jogo único, gente, não tem ida e volta não, hein? É um jogo único, é dia 30 de novembro e estamos torcendo para o Fogão, para o Botafogo trazer essa Libertadores para o Rio de Janeiro. É isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu tô de volta na nossa Rádio Comunidade FM, no nosso querido quadro Notícias na Comunidade. Um forte abraço. Notícias na Comunidade, com Leandro Thompson.